Você já viu um presidente brasileiro jogar truco com o presidente dos Estados Unidos? Pois é, aqui no Brasil, diplomacia é feita com sotaque, metáfora e, claro, muito blefe. Durante um discurso em Minas Gerais, Lula mandou um recado direto para Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos. Se ele estiver trucando, vai tomar um 6. Isso mesmo, em plena negociação comercial, com o risco de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o líder brasileiro decidiu responder no grito. Nada de notas técnicas, reuniões fechadas ou conversas discretas. A resposta foi pública, provocativa e, como sempre, cheia de drama. Trump, por sua vez, não quis papo. Não ligou, não respondeu e, segundo Lula, sequer tentou abrir um canal direto de negociação. Resultado? O Brasil tem até 1º de agosto para dar uma resposta, ou a tarifa entra em vigor. Mas Lula garante que o Brasil é dono do próprio nariz e que ninguém aqui abaixa a cabeça, nem para Washington. Agora, a dúvida que paira: é coragem diplomática ou bravata populista? Um blefe calculado ou um erro estratégico? No vídeo de hoje, vamos analisar essa partida perigosa entre dois presidentes que não têm medo de falar alto, mas que jogam com baralhos bem diferentes. Seja bem-vindo ao Alvo da Notícia, o canal onde política vira entretenimento e geopolítica tem sotaque brasileiro. Aqui, a gente não repete fala de assessoria. A gente destrincha, provoca e expõe o jogo por trás da manchete. No episódio de hoje, o palco é internacional, mas a fala é de boteco. Lula desafia o presidente Donald Trump no meio de uma negociação crucial. Truco, blefe ou só mais um capítulo da novela da nossa diplomacia teatral? Já se inscreve no canal, ativa o sino, porque hoje tem carta na manga, taxa na mesa e muito truco diplomático. Na última quinta-feira, durante a agenda em Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva soltou uma daquelas frases que viram manchete. Se ele estiver trucando, vai tomar um 6. O ele, no caso, é Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, que reassumiu a Casa Branca em janeiro de 2025. E o contexto? Uma negociação tensa sobre tarifas comerciais, com os Estados Unidos ameaçando taxar em até 50% os produtos brasileiros, especialmente do setor de aço, alumínio e agricultura. A frase de Lula não foi uma metáfora casual. Ela veio acompanhada de críticas diretas ao comportamento de Trump. Ele não quer conversar. Se quisesse, me ligava. Segundo Lula, o Brasil tentou o diálogo, mas a Casa Branca não respondeu. O prazo para uma contraproposta brasileira se encerra no dia 1º de agosto. Se nada for feito, a tarifa entra em vigor, afetando diretamente setores importantes da economia nacional. Até aí, poderia ser apenas mais uma negociação dura. Mas Lula resolveu jogar no estilo que o consagrou, misturando política com provocação. O tom informal e até debochado ganhou repercussão internacional. "Sou bom de truco", disse ele, numa tentativa de mostrar que não se intimida nem diante do poderio americano. Mas será que o truco funciona contra quem tem o dólar como arma? Nos bastidores, o Itamaraty e o Ministério da Fazenda correm contra o tempo. Técnicos tentam montar uma proposta que evite o pior, sem parecer submissos. A pressão de exportadores é crescente. Afinal, perder competitividade no maior mercado do mundo pode gerar desemprego, queda de arrecadação e instabilidade em setores que sustentam boa parte da economia brasileira. Enquanto isso, Donald Trump mantém a postura clássica: silêncio. Não respondeu às declarações de Lula, não mandou recado e continua firme na ameaça tarifária. Sua agenda tem sido voltada para fortalecer a indústria americana, e ele já deixou claro que não vai facilitar para países que considera concorrência desleal. O Brasil, nesse cenário, virou alvo, ou melhor, pretexto. Historicamente, Trump sempre foi adepto da diplomacia agressiva. Em seu primeiro mandato, travou guerras comerciais com a China, Europa e México. Agora, com mais poder e sem reeleição à vista, parece disposto a dobrar a aposta. E Lula, que já havia criticado o protecionismo americano em discursos anteriores, resolveu devolver no mesmo tom. Mas há um risco evidente nesse tipo de confronto: transformar um conflito técnico em duelo pessoal. Quando Lula diz que Trump devia pegar o telefone e ligar, ele coloca a negociação em um patamar informal e quase sentimental, como se fosse uma questão de honra.
Isso pode até soar bem para o público interno, mas internacionalmente demonstra fragilidade. A retórica nacionalista também apareceu com força. Lula afirmou que o Brasil é dono do próprio nariz, numa tentativa clara de reforçar a soberania nacional. O discurso colou bem entre militantes e lideranças políticas alinhadas ao governo, mas não alterou o curso prático das negociações. Enquanto isso, analistas alertam: caso as tarifas sejam aplicadas, o impacto será severo. Estima-se que o Brasil pode perder bilhões em exportações, além de afetar diretamente cadeias produtivas que dependem do comércio com os Estados Unidos. Tudo isso em um momento em que o crescimento econômico dá sinais de desaceleração. Curiosamente, o tom da fala de Lula também parece ter um objetivo eleitoral. Em um cenário político cada vez mais polarizado, se posicionar como um líder que bate de frente com Trump pode gerar engajamento entre setores da esquerda e da oposição aos Estados Unidos. Mas essa tática, embora popular, não necessariamente produz resultados concretos. Especialistas em relações internacionais têm criticado a personalização da política externa. Quando presidentes transformam tratativas técnicas em embates pessoais, os países perdem espaço de negociação. E no caso do Brasil, esse espaço já é limitado. Trump não tem tradição de ceder a pressões, especialmente quando elas vêm acompanhadas de desafio público. Na prática, o Brasil se vê em um impasse. Ceder pode parecer fraqueza, enfrentar pode sair caro. O equilíbrio entre soberania e pragmatismo é tênue, e Lula caminha na corda bamba. A frase do truco, que pode ter divertido alguns, gerou apreensão em outros setores do governo, que tentam apagar o incêndio diplomático em silêncio. No fim das contas, o blefe é real. O Brasil não tem tantas cartas na manga. E, ao contrário do que diz a retórica, talvez o melhor caminho seja baixar o tom, sentar à mesa e jogar com inteligência, não com grito. A postura de Lula diante de Donald Trump pode até ser vista como símbolo de independência, mas também escancara um risco sério: a substituição da diplomacia técnica por frases de efeito. Em um cenário de negociação com o presidente em exercício dos Estados Unidos, alguém notoriamente agressivo nas tratativas comerciais, provocar pode sair mais caro do que recuar. Claro que o Brasil não deve abaixar a cabeça, mas existe uma diferença gritante entre firmeza e bravata. Quando Lula diz se ele trucar vai tomar um 6, o que soa como desafio é na verdade um gesto de exposição. O Brasil revela sua fragilidade em rede nacional. Trump não responde a esse tipo de jogada, ele contra-ataca com medidas práticas. Por outro lado, é verdade que a soberania precisa ser reafirmada. O Brasil não pode ser tratado como quintal de Washington, mas isso se faz com inteligência diplomática, dados, propostas concretas e pressão nos fóruns multilaterais, não com discurso de palanque. O problema é que Lula parece mais preocupado em agradar sua base do que em proteger os interesses comerciais do país. E nesse jogo, o custo da popularidade pode ser a conta que a economia brasileira vai pagar nos próximos meses. Truco se joga com estratégia e aqui o baralho é real. No final, fica a pergunta: Lula realmente quer negociar com Trump ou quer aparecer na manchete como o presidente que enfrentou os Estados Unidos? Porque uma coisa é mostrar força, outra é provocar sem ter as cartas para ganhar. O Brasil se encontra em uma encruzilhada: ameaças tarifárias, retórica inflamada e uma Casa Branca ocupada por um presidente que não esquece insultos. Enquanto isso, setores produtivos brasileiros esperam uma solução, não um duelo de egos. E você, acha que Lula agiu certo? Foi firme ou inconsequente? Será que Trump respeita esse tipo de confronto ou apenas anota na agenda de retaliações? Deixe sua opinião aqui nos comentários. No alvo da notícia, a gente analisa com ironia, mas sem perder o foco. Curtiu o vídeo? Então compartilha, manda pro grupo e, claro, se inscreve no canal. Porque no jogo da política internacional, quem não fala apanha, mas quem só grita, às vezes, é o primeiro a cair.